está marcado para amanhã o grande anúncio do Dia da Libertação do Trump, né, que é a política de reciprocidade. Vão aplicar vários tratamentos tarifários iguais aos que estão sendo aplicados contra os Estados Unidos. A expectativa é que gere um resultado, segundo a Casa Branca, de 600 bilhões de dólares no curto prazo, 6 trilhões de dólares no longo prazo, né? Para o Brasil é uma questão um pouco específica, sim, há uma preocupação. Ontem, o Escritório da Representação Comercial, o STR, dos Estados Unidos, divulgou um documento de 400 páginas, dando uma prévia do que deve ser anunciado amanhã. Pelo menos umas pistas. No caso do Brasil, foram 6 páginas reclamando muito do protecionismo brasileiro, né? A Casa Branca estima que mais ou menos seriam em torno de 11% de tarifas em média aplicadas no Brasil sobre produtos americanos. E seria em cima disso que haveria a reciprocidade. O governo brasileiro já fala que, em média, fazendo a média ponderada dos produtos, aplica-se 2,7% de tarifas sobre produtos americanos. A Anshan calcula que da pauta exportadora, mais de 50% dos produtos não são tarifados, né? E é isso que está sendo discutido. Em que ponto vai haver essa reciprocidade? Né? A gente tem uma situação assim teve essa reunião, era para ter uma reunião ontem, né, assim, com representantes brasileiros, há uma comitiva discutindo esse assunto em Washington também. Qual que é essa até para a Fran também trazer essa ação, né, essa mobilização do Brasil nesse sentido? O Geraldo Alckmin tinha uma ligação marcada com o chefe do representante do escritório de representantes do comércio dos Estados Unidos. Essa ligação não ocorreu. Na semana passada, um grupo, né, uma missão do Itamaraty, estava lá nos Estados Unidos, em Washington, discutindo essa questão, né, e há toda uma discussão sobre o que pode haver em relação a isso. A estratégia atual passa por 3 caminhos. A abertura de um painel na OMC, como o Lula falou na coletiva ao deixar o Japão, né, o estabelecimento de cotas comerciais em vez de tarifas, aumento ou zerar tarifas, e o terceiro, que é exatamente a reciprocidade, que é uma coisa que tem um certo custo. E parece que hoje, né, Fran, lá no Senado vai ter uma votação, se não me engano, sobre a questão da reciprocidade. É isso mesmo? Fred, é uma proposta que é um substitutivo que foi apresentado pela senadora Tereza Cristina, do PP do Mato Grosso do Sul, e vai ser votada hoje na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Se nesse colegiado esse texto for aprovado, ele já segue direto para a Câmara dos Deputados, não precisa passar pelo plenário, porque tem um caráter terminativo. Ela chama Lei da Reciprocidade Econômica, e ela trata especificamente do CAMEX, né, que é o Conselho Estratégico da Câmara de Comércio Exterior. Basicamente, autoriza que esse órgão, que é ligado diretamente à Presidência da República, ele adote medidas aí de reciprocidade se acontecer, como, por exemplo, tem acontecido agora com relação ao aço, né? Então, assim, que medidas que esse conselho estaria autorizado aí para tomar em situações como essa? Por exemplo, aplicar uma taxação aí sobre bens ou serviços que venham do país ou então do bloco que esse país faz parte. Também suspende a concessão de patentes ou remessa de royalties para empresas ou indivíduos no exterior, entre outros pontos. Então, a ideia é que esse órgão, digamos que ele tenha mais poder para agir nesses casos. E só fazendo um parênteses também, o Geraldo Alckmin é quem tem liderado essas negociações, né, claro, juntamente com o Itamaraty, e até fazendo um link com a gente estava falando de reforma ministerial, foi justamente essa liderança dele sobre esse assunto que fez com que ele permanecesse à frente da pasta de desenvolvimento, comércio, exterior, que era uma das pastas que estava sendo rifada aí para o Centrão, inclusive para Rodrigo Pacheco talvez assumir. Então, o Alckmin conseguiu também fazer parte disso, permanecer em função dessa liderança aí que ele tem adotado em relação a esse tema. E o que está na mesa, né, assim, de negociação? Olha, só uma correção, eu havia falado
quem teria ligação era o Geraldo Alckmin, na verdade é o Mauro Vieira, que é o ministro de Relações Exteriores. Mas, voltando, o que está na mesa é exatamente o valor dessa reciprocidade. Na semana passada, o Banco BTG fez uma avaliação, e nós chegamos até a tratar aqui no primeira análise. Se aplicada a taxa, né, essa reciprocidade sobre o Brasil, nas relações, só nesse ano a perda em valor de importação chegaria a 2 bilhões de dólares. No ano que vem, 3 bilhões de dólares. Se o Brasil receber o mesmo tratamento que está sendo direcionado para México e Canadá, que estão recebendo um tratamento especialmente duro por parte do governo Trump, essa perda pode chegar a 13 bilhões de dólares, 10 a 13 bilhões de dólares. É muita coisa que está acontecendo. E o Brasil ele está preocupado com 2 pontos principais nessa negociação. A Fran falou muito bem, que é a questão do aço, né? Os Estados Unidos, o aço é o segundo produto com maior volume de exportação, né? O aço, os semi-acabados, e perde só para o petróleo bruto. E nós temos até um slide aqui que fala um pouco sobre essa parte do mercado Brasil com aço. Né? Os Estados Unidos representam quase 50% das exportações brasileiras. O Brasil é o segundo maior mercado exportador de aço para os Estados Unidos. Fica no meio exatamente de Canadá e México. Né? E essa é uma questão que é muito preocupante para o Trump, justamente porque a questão ali do aço vai exatamente no ponto central do eleitorado do Trump, que é aquele corredor da ferrugem que a gente já tinha falado alguns dias atrás sobre isso, que é onde eles estão perdendo empregos, mas também onde a produção industrial é mais complicada. Agora, o segundo ponto é o etanol. O etanol é citado diretamente nesse documento que eu falei, porque as taxas que são aplicadas no Brasil, né, os Estados Unidos aplicam 2,7% de tarifa sobre o etanol que ele importa. Né? Nós temos também alguns dados sobre esses valores de importação do etanol pelos Estados Unidos. Né? É um volume significativo. Os Estados Unidos, eles são hoje o segundo maior importador de etanol do Brasil, né? São 305 milhões de litros de etanol, perto só para a Coreia do Sul. É um mercado de $1 bilhão. Né? E isso daí recebe uma taxação de 2,7%. Agora, o Brasil também compra etanol, né? E compra dos Estados Unidos. Nós também temos alguns dados sobre isso, para que fique claro para o nosso espectador, para quem está acompanhando. Ou seja, é um mercado bem menor, são 107 milhões de litros. É o principal vendedor de etanol, eles vendem etanol de milho, né, para a gente. E é um mercado bem menor, 50 milhões. Há uma expectativa de que, ao fazer o ajuste, o equilíbrio aqui assim, no mercado, que a discrepância é maior, o Brasil consiga ter margem de manobra para impedir, por exemplo, a questão do aço e outros produtos, como o óleo bruto e os produtos do agro. Né? Essa daí é uma questão que preocupa especialmente o Brasil. E aí, nesse sentido de tentar fazer essas negociações, mas também sem prejudicar a produção interna, né, Fred? Pensando no etanol, por exemplo. Exato, porque o aumento das tarifas iria diminuir a compra desse etanol, diminui o mercado e possibilita, inclusive, a possibilidade. Imagina que a gente tenha uma possibilidade, ou por que a gente compra etanol dos Estados Unidos? Né? A gente compra o etanol para mistura na gasolina. Né? Ele chega no Nordeste com uma variação de preço em torno de 10% a 15% mais barato ali. Então, ele permite que esse etanol anidro seja misturado no combustível e você possa reduzir um pouco o impacto no preço do combustível. Nós estamos no meio de uma negociação para elevar mais ou menos 30% a participação do etanol. E é por isso que tem. Né? E é também um pouco sobre essa reciprocidade de negócios. Agora, uma preocupação extra que está sendo discutida hoje, foi levantada inclusive
pela Miriam Leitão no blog dela, falando que é o seguinte: essas taxas que nós estamos discutindo não quer dizer que o Brasil vai passar a ter todas as taxas em 25% ou vai ser reciprocidade. Parece que a proposta é que esse agregue às tarifas atuais. Então, no caso do aço, por exemplo, poderia chegar até 40% de taxação sobre o aço.